Olha, a gente tem visto, né, que a ciência transforma o agro brasileiro e ajuda na melhoria da eficiência no campo. O chamado Agro 5.0 já está nas lavouras com o uso da inteligência artificial. O professor da Unesp, nosso colunista Omar Sabag, fala sobre os impactos dessa tecnologia para o nosso setor. Bom dia, Sabag, tudo bem? Bom dia, Sebastião, e bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Agromanhã. Ótimo. Sabag, a gente está vivendo o futuro já, eu diria, né? E felizmente tendo aí o agro como quase que protagonista, sempre à frente, né? Que impacto tem trazido nos últimos anos, se a gente for avaliar, do uso e eficiente, como a gente tem visto no agro, das tecnologias? Pois é, a gente precisa enxergar no primeiro momento, a tecnologia por si só, ela gera um aumento na eficiência, né? Você produz mais com menos. Isso é fato já no agro brasileiro. E quando a gente fala em agricultura 5.0, imagina que numa série histórica aí de aproximadamente aí 70 anos, nós passamos da enxada e chegamos ao robô hoje, né? Então nós evoluímos desde a agricultura mecanizada, a engenharia genética, o uso de alguns equipamentos e até chegarmos na inteligência artificial com o sistema de automação, que é o que nós chamamos de Agro 5.0, tá? Agora, o que é importante enfatizar, nós estamos falando numa agricultura de sucesso no país, até porque no universo de 50 anos de safra de grãos, nós tivemos um aumento aí substancial de 47 milhões para 320 milhões de toneladas, ou seja, praticamente 7 vezes a mais, tá? Sem dúvida, por trás disso tudo, também nós temos que avaliar a importância da ciência e da tecnologia. Nós tivemos novas variedades genéticas, o uso de alguns ingredientes ativos muito mais eficaz, né, em termos de fertilizantes, defensivos. Isso tudo faz parte do conjunto da agricultura de precisão. E aí chega a inteligência artificial. São modelos que processam um maior volume de dados, sem dúvida, né? Tem, então, na verdade, uma complexidade muito maior nesse processo, com previsões mais assertivas a quem produz. Agora, de uma forma geral, nós temos alguns desafios. Eu só vou mencionar aqui 3 deles aqui, Sebastião, para os demais que nos acompanham por aqui. O primeiro deles é o custo de implementação, tá? Só para vocês terem uma ideia, um drone, se a gente for falar em agricultura 5.0, um drone que tenha a conexão, né, direta com inteligência artificial, hoje está por volta aí de 150 a 270 mil em média. Então, é importante fazer um dimensionamento, de fato, se existe a real necessidade de implementação, isso, né? Outra questão, a capacitação, até porque toda e qualquer tecnologia, ela parte do pressuposto que são novos conhecimentos, então precisam ter pessoas que possam operacionalizar determinada tecnologia, até porque o investimento ele é relativamente alto. E sem dúvida, acho que talvez o maior empecilho ainda que nós temos, principalmente em algumas regiões mais remotas do país, seria a conectividade. Até porque a falta de infraestrutura no setor de telecomunicações, em áreas rurais, ela pode se tornar um obstáculo muito importante para isso. Pois é, Sabag, então a gente fala dessa democratização, né, é um investimento alto, mas como é que também a agricultura familiar, Sabag, pode usufruir dessa tecnologia, se é tão cara, se é um custo tão alto, mas ao mesmo tempo ela se paga com o tempo, né? Mas ainda assim a gente precisa trazer essa democratização da tecnologia também para o pequeno produtor, né, para o que coloca o alimento na mesa. Como isso acontece também, o que precisa ser feito? São políticas públicas, Sabag? Exatamente. Nós temos que partir para algumas políticas setoriais, né? Política agrícola, por exemplo. Nós temos aí alguns instrumentos de crédito, né? Comumente já que se financiam a atividade rural, seja de custeio ou seja de investimento, mas supostamente o governo, pensando nessas novas tecnologias, no ministério que nos representa, seria interessante trabalhar também com alguns instrumentos aí para investimentos específicos na tecnologia aplicada ao campo, tá? Então, se a gente for pensar em termos de agricultura 5.0, nós temos que avaliar alguns componentes. A tecnologia ela é avançada, portanto, ela necessita de investimentos, capacitação e, sem dúvida, conectividade. E o que é interessante eu enfatizar aqui para todos, alguns dados mais recentes aqui de 2023 e 2024, em termos de área rural no Brasil, acesso à internet fixa e móvel já alcançou 81% das propriedades. Entretanto,
Deste número, apenas 37% tem cobertura de sinal 4G ou 5G. Ou seja, é um número ainda baixo se a gente for pensar que muitas dessas tecnologias, elas dependem desse tipo de conectividade. Esses, inclusive, foram dados aí levantados, né, pelo indicador de conectividade rural. Então, na verdade, é uma parceria de uma startup com a Universidade Federal de Viçosa. E é um fato curioso, só para vocês terem em mente, que se a gente for comparar o perfil dos produtores, 39% dos pequenos produtores, eles têm acesso a essa cobertura 4G e 5G. E os médios e grandes produtores, né, supostamente que eles possam ter aí um pouco mais, eu diria assim, de investimentos disponíveis, eles têm um menor percentual de acesso. Até porque o plantio de grandes culturas, commodities, muito supostamente também é realizado em algumas regiões mais distantes. Então, isso acaba tendo uma redução percentual no índice de cobertura do sinal 4G e 5G. Então, na verdade, nós temos que pensar em alguns desafios, principalmente, acima de tudo, para que possa se compactuar ao uso, ao avanço, na verdade, desta nova tecnologia, né? Já estamos falando aí dentro da história da agricultura brasileira, do agronegócio, um novo perfil da agricultura. Então, a princípio, é tecnologia, novos investimentos, a capacidade de pagamento, avaliar isso, principalmente para o pequeno produtor. Então, por uso aí do meio de alguns instrumentos de crédito que sejam mais disponíveis, pensando a aderência dessas novas tecnologias, e a partir daí sim observar se aquela região ela tem uma disponibilidade para ter um acesso remoto a determinadas tecnologias. É curioso, né, Sabag, porque ao mesmo tempo nas grandes propriedades que estão mais distantes, que talvez tenham mais condições de investimento em tecnologia, é onde a acessibilidade é mais difícil, né? E aí é lá que estão as grandes máquinas agrícolas, e hoje todas com tecnologia muito avançada. Isso, no final das contas, Sabag, interfere também na nossa competitividade nacional em relação a outros países, né? Como é que nós estamos no ranking de adoção dessas tecnologias? Você tem essa informação também para trazer o quanto é importante isso para o nosso mercado, para a nossa competitividade também, né? Produzir cada vez mais e com mais eficiência, né? Sem dúvida. Na verdade, os dados mostram que gradativamente nós temos evoluído bastante. Quando eu mencionei a questão do uso de internet no país, nós tivemos um avanço, principalmente no período pós-pandemia, em áreas rurais, em mais de 30%. Né? Então, claro que esse é um setor que as telecomunicações precisa ter um avanço, principalmente nessas regiões um pouco mais remotas, pensando na aderência dessas tecnologias. Agora, claro que eu não posso desprezar de forma alguma que nós temos uma das melhores agriculturas do mundo, independentemente de ser agricultura 5.0. Por quê? Porque nós tivemos um avanço muito grande na produção em detrimento à área produzida. Ou seja, eu estou falando do fator produtividade, né? Então, nós falamos aí de área genética, de fertilizantes defensivos com maior eficácia, sem dúvida, outras técnicas também que são aplicadas pensando na sustentabilidade do plantio, né? Ou seja, técnicas mais conservacionistas, com enfoque, na verdade, sustentável de produção. Então, cada vez mais nós temos aí uma expressividade na produção, até porque a nova safra recorde aqui está sendo prevista pela Conab, em termos de produção de grãos aqui no país, pensando no universo aí, não somente em mercado interno, mas também voltado à exportação. É interessante a gente falar dessa questão de boas práticas, né, que ajudam na sustentabilidade, na eficiência também, né? A gente está falando de agricultura de precisão, porque quando a gente traz essas questões tecnológicas, agricultura 5.0, e às vezes pode até assustar para quem não tem condição e pensa, isso, eu não vou chegar a esse ponto, eu estou fora desse mercado. Mas não, nessa bagagem é interessante a gente trazer isso, porque todo mundo, o produtor também tem que se colocar como parte desse movimento, né? É lógico, tem toda a questão de investimento que você falou, a gente precisa de mais condições para isso, mas pode começar lá dentro da minha porteira com alguma ação que diferencie e que possa me fazer ganhar um outro mercado, enquanto pequeno produtor talvez, ou mesmo grande que esteja longe. Eu digo, muito vai da iniciativa do produtor também nessa bagagem. Exatamente, é o que eu sempre costumo dizer, só se gerencia aquilo que se mede.
Então, nós estamos falando num produtor, pensando numa configuração de um empresário rural, independente do porte de produção que ele tenha, mas também ele pode conhecer aí a aplicação de alguns softwares de gestão, muitas vezes a certificação de produtos agrícolas, principalmente o produtor que trabalha aí com produtos orgânicos, por exemplo. Uma certificação, ela gera agregação de valor e isso supostamente também amplia novos mercados de consumo. Então, quer dizer, existem algumas estratégias dentro do processo de gestão, não necessariamente aplicadas à agricultura 5.0, mas que o pequeno produtor, o médio produtor, ele pode também cada vez mais se sobressair. Ou seja, nós temos, além da tecnologia aplicada, nós temos bons softwares e também relacionado a isso, novos sistemas de gerenciamento a partir do momento que você tem uma certificação. Então, nesse conjunto, pensando numa linguagem de agronegócio, de um produtor enquanto empresário rural, certamente ele pode se sobressair cada vez num mercado mais competitivo. Para a gente concluir, bom, a gente está começando o ano aí e é um ano também de feiras que começa agora, né? As feiras que tem pelo país, a gente tem aí a Copavel acontecendo lá em Cascavel, no Paraná. Essa também pode ser uma estratégia, né? Da forma que for possível, participar desses movimentos, ver o que está acontecendo nessas feiras. Essas feiras trazem sempre um conceito e possibilidades também do que se pode fazer lá no campo, né? Participar dos debates, do que tem disponível. Também é um caminho, né? O cooperativismo ajuda muito nisso. A gente, às vezes, sozinho pode não se sentir capaz, mas a união ajuda, né, Sabag? Nesse tom aí de... A gente está começando o ano agrícola no sentido de feiras, e é uma boa oportunidade, né? Exato, é o que eu digo. Esses eventos agropecuários, né? Dias de campo, palestras, tudo isso vai envolver o componente capacitação, né? Sabendo que o produtor ele vai ter um conhecimento, um acesso ao que tem de mais novidade na produção agrícola e pecuária. Então é muito importante. Além também, é claro, como você mencionou, Sebastião, a importância da organização coletiva, né? Isso supostamente tem um grande impacto na compra, venda conjunta, e isso pode fortalecer principalmente aqueles produtores individuais de menor porte. Então, associativismo, cooperativismo, nós temos grandes exemplos, né, principalmente na região sul do nosso país, cooperativas que inclusive exportam os produtos, na verdade, né, que são agregados a partir do fornecimento desses produtores de uma determinada região. Tá certo. Mais uma vez, muito bom conversar com você. Professor Omar Sabag, obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, meu caro. Eu que agradeço, Sebastião, e um abraço a todos. Até a próxima. Muito bem. Forte abraço. Vamos em frente.